Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Que nesse dia de chuva, nós possamos estar assim, considerando as maravilhas do Senhor, que tem sido tão bom para conosco. Eu espero encontrar meus irmãos na presença do Senhor, no sentido de estarem assim, se lançando com toda confiança nos braços daquele que pode todas as coisas, que tem guiado os acontecimentos destes tempos do fim, e assim nós possamos juntos, como igreja, estar assim bem firmados na presença do Senhor. Nós vamos orar agora, iniciando essa breve mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Neste momento, Senhor, eu te rogo a iluminação do Teu Santo Espírito, para que as minhas palavras, Pai, iluminadas por Ti, vá de encontro, Senhor Deus, ao coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Vá de encontro a cada necessidade, a cada lar, trazendo assim paz e refrigério, Pai, para aqueles corações que nesta manhã, Pai, nestes últimos tempos, têm estado enlutados, têm estado tristes, Senhor Deus, com tantos acontecimentos. Mas ao mesmo instante eu te peço, Pai, que Tu abra, Senhor, o nosso entendimento para perceber que Tu estás próximo, que Tu estás voltando, que o arrebatamento estás voltando, Pai. Está para acontecer, Senhor, para que a Tua igreja possa se preparar com a ajuda do Teu Santo Espírito. Abençoa, Pai, cada vida nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, o ministério de mídia, Pai, que tem sido grande bênção nas Tuas mãos. Capacita cada um, Pai, retribui-lhes conforme a Tua benevolência, conforme a Tua bondade, Pai, que se estende, Senhor, de geração a geração. Vem também, Pai, abençoando os lares, trazendo entendimento, Pai, dentro dos lares, trazendo nestes tempos de confinamento, Senhor Deus, a paz a cada lar, a compreensão e trazendo também, Senhor Deus, a restauração da saúde daqueles que estão enfermos e o consolo para aqueles que estão enlutados, pois é no poderoso nome de Jesus que eu te oro. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos meditando hoje em 2 Samuel 12, do 15 ao 25. É uma passagem bem conhecida, mas uma passagem que, quando eu orava ao Senhor, pedindo que Ele me iluminasse a mente, me veio esta passagem, a passagem onde Davi, após Batseba ter tido aquele filho, depois de ter acontecido tudo aquilo, o Senhor fere a criança e a criança vem a morrer. E nós temos grandes lições, irmãos, nesta passagem. Vamos lá, nós vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12, do 15 ao 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor
e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Que passagem profunda, né, irmãos? Meus irmãos, todos nós conhecemos o contexto deste texto da época, né? A época em que Davi comete adultério com Batseba, né? E o Senhor fere gravemente o filho daquele adultério. Mas o que é maravilhoso, irmãos, nós contemplarmos neste texto são as misericórdias do Senhor, né? O Senhor amou aquela segunda criança que nasceu quando a primeira morreu, né? Então, Davi, ele orou, jejuou, não comeu pão durante todo aquele processo, humilhou-se diante do Senhor enquanto a criança era viva. Mas quando morreu a criança, Davi novamente se veste, né? Toma banho, se limpa, se unge, põe perfume, procura comida e vai para o templo, vai adorar, né? Então é interessante que quando nós estamos passando por aflições, por luto, por dificuldades, por adversidades, nós ouvimos muitas pessoas, aqueles que são mais achegados a nós, né, e procuram nos tirar daquela situação, nos dar uma palavra de ânimo, nos dar uma palavra de conforto, mas o luto, ele não sai da noite para o dia das nossas entranhas, né, da nossa alma. Nós ainda sofremos por algum tempo, porque o luto, ele tem suas fases, né? E tudo que a gente quer encontrar é o apoio nesse momento, né? Eu tenho falado especificamente disso agora porque temos vivido esses dias, meus irmãos, de luto, onde nossos irmãos têm perdido algum dos seus entes queridos e muitas vezes até no meio de nós temos até o medo de continuar chorando, né? Eu fico imaginando, porque às vezes somos interpretados até como aqueles que têm falta de fé por ainda estar chorando. E isso não tem nada a ver com falta de fé, meus irmãos. Aqueles que perderam seus entes queridos choram sim e vão chorar ainda por algum tempo, até o tempo determinado pelo Senhor, até o tempo onde o Senhor trocará as vestes do sofrimento pelas vestes de alegria, pelo refrigério da presença do Senhor. Com isso eu não quero dizer agora que os meus irmãos vão passar o resto da vida chorando seus entes queridos, não é isso. Mas de saber que o Senhor compreende, que o Senhor nos proporciona momentos onde a sua presença nos enche todo o ser, nos enche de conforto, nos enche de alento, né? E de que muitas vezes aqueles que chegam para nós dizendo para nós não chorarmos, né, diante das dificuldades, muitas vezes eles não compreendem, né, que não está em nós
o retirar as lágrimas, o retirar o sofrimento, a dor, né? É muito duro, é muito triste realmente se perder um ente querido. No entanto, meus irmãos, há esperança para nós, né? Há esperança. Mas com este texto de Davi, né, que aqui em 2 Samuel, nós tiramos profundas lições. A primeira lição que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos é que Davi buscou o Senhor enquanto houve esperança, enquanto houve vida naquela criança. Ele jejuou, ele se vestiu com vestes de humilhação, ele ficou deitado no chão, ele não comeu durante o tempo que aquela criança estava viva. E a gente observa que foi o Senhor que feriu aquela criança, né? Então nossa mente limitada não compreende muitas ações do Senhor. Nós só temos que nos render humildemente à sua soberania. A soberania do Senhor nos causa muitas vezes essa confusão na nossa mente humana, né? Humana, que a gente pode até pensar assim, o que era que aquela criança tinha a ver com todo aquele processo de pecado. Mas nós não compreendemos. Mas uma coisa que nós compreendemos é que Davi, ele se arrependeu profundamente de todos os seus erros e encontrou no Senhor misericórdia, a ponto do Senhor olhar para ele e dizer que ele era um homem segundo o coração dele. E aí ele jejuma, e aí ele ora, ele busca a presença do Senhor, né? Aqueles 7 dias que aquela criança foi acometida daquela enfermidade grave, mas ele não obtém do Senhor o sim. Ele obteve do Senhor o não, né? E às vezes o Senhor nos diz não, meus irmãos. Quantas vezes nós oramos por um ente querido, oramos, jejuamos, nos consagramos, e o Senhor diz não, né? O Senhor diz não, permite a morte. Porque a morte para o crente não é o fim. Mas a nossa mente, nós não entendemos isso, né? Porque a nossa estrutura, irmão, não foi feita para sofrer. É por isso que nós não entendemos muitos processos dolorosos da nossa vida. Mas uma coisa é certa, que o Senhor realmente não nos fez para sofrer. O Senhor nos fez para ter uma vida em abundância, uma vida plena. Note que o sofrimento ele entrou lá no passado, no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher escolheram pecar, né? Mas Deus não os fez e os colocou naquele maravilhoso lugar para sofrer. Era plena ali a vida. Toda tarde o Senhor vinha conversar com eles e passear ali naquele jardim maravilhoso. Então, após o pecado, entra assim todo o sofrimento e aí arrasta toda a humanidade para este sofrimento também. Mas mais tarde o Senhor provê ali a nossa salvação que está em Cristo Jesus, né? Então a gente observa que enquanto, voltando ainda para o texto de 2 Samuel, né, enquanto a criança vivia, Davi esteve prostrado, se humilhando, orando, clamando ao Senhor, no chão, sem comer, sem beber, humilhado ali, com aquele sofrimento que só Deus sabe ali, o tamanho do sofrimento do seu coração. Mas a criança morreu. E quando a criança morre, Davi nos traz outra profunda lição. É de que ele tomou a atitude de não mais estar sucumbindo naquele sofrimento. O texto diz que viu, porém, aqui no 19, 2 Samuel 12, 19, viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra. Ele teve a atitude, com confiança em Deus, de não mais ficar naquele vale. Ele se levantou. É claro que ali toda a dor do seu coração ainda estava, mas ele teve a atitude de se levantar.
lavou-se, ungiu-se, verso 20, né? Mudou de vestes e entrou na casa do Senhor para adorar. Né? Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Davi levantou-se, teve atitude, reuniu suas forças e levantou-se daquele sofrimento, levantou-se do chão, tomou banho, trocou de vestes, né? Com isso nos dando a lição, né, de que é necessário ter uma atitude em meio ao sofrimento. É necessário ter uma atitude com confiança em Deus, de não ficar prostrado no sofrimento, mesmo ainda prosseguindo em meio às lágrimas, porque é necessário prosseguir em meio às lágrimas, porque a gente ainda está vivo, meus irmãos. Nós estamos vivos ainda. Embora com profundo sofrimento pela perda dos entes queridos, mas nós precisamos prosseguir em meio às lágrimas. Porque no próprio instante que eu tomo a atitude de me levantar, porque a pessoa que morreu não voltará mais. Voltará no dia final, quando nós nos encontraremos, temos essa esperança de nos reunir com os nossos entes queridos. Sim, isso acontecerá. Não haverá mais lágrimas no céu, não haverá mais dor, mais angústia, mais sofrimento. Temos essa esperança. Mas enquanto estivermos aqui, né, passaremos por esses sofrimentos, essas aflições. Mas é preciso que nós estejamos considerando o que a palavra de Deus nos diz, né, o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta em meio à adversidade da nossa vida. Se eu tivesse que dar um título, né, para esta pequena meditação, eu diria que é preciso prosseguir em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento. Porque nós estamos vivos, irmãos, ainda aqui nesta terra. Então ainda é preciso trabalhar, ainda é preciso cuidar da casa, ainda é preciso fazer a comida, ainda é preciso lutar nesta vida. Essa vida cotidiana que muitas vezes nos cansa, né, a cada dia. Mas Davi nos vem trazendo esta reflexão, né? esta consideração para nós hoje. Ele se levantou, ele teve atitude, ele tomou banho, né? Querendo assim nos ensinar, né? Digamos assim, que é necessário a gente cuidar da nossa aparência, é necessário a gente trocar as vestes do sofrimento, né? Com isso, o sofrimento não sai da nossa alma, mas à medida que a gente caminha, tendo essa atitude de trocar as vestes, de se levantar, note que primeiro ele se levantou do chão, né? Ele se levantou, trocou de vestes, tomou banho, passou perfume. Ali, aqueles ares de morte, aqueles ares de sofrimento já não eram mais os mesmos. Já se tinha ali um odor diferente, né? Aquele cheiro quando ele passa o perfume, né? E ele vai para o templo adorar, né? Mesmo em meio às lágrimas. E aí a gente fica, o texto não diz, e a gente fica pensando, quanto Davi não deve ter chorado no templo, né? Chorando de arrependimento, de pesar, derramou-se na presença do Senhor. E o Senhor veio sobre ele, trazendo cura, trazendo alento, trazendo refrigério. Porque o nosso Deus é esse Deus que traz tudo isso para nós e muito mais. Muito mais. A morte não é o fim. A morte, ela é uma dor que transcende a nossa alma, né? Sofrimento, veio o sofrimento das pessoas, o sofrimento dos nossos irmãos. Só quem passa é que sabe, meus irmãos. Mas nós não podemos, né, sucumbir. Nós ainda vamos continuar com dor, com saudades, sofrendo ainda, mas seguindo. Porque a gente não pega o sofrimento e não arranca ele dentro da gente da noite para o dia. Ele tem um tempo. Mas enquanto esse tempo não passa,
a gente precisa fazer como Davi fez. Se levantar e tomar a atitude de voltar à vida. Confiando no Senhor, voltar à vida, retomar a vida. E ao retomar a vida, a dor ainda está lá dentro. Ela não vai sair da noite para o dia. Mas o Senhor vai nos tratando à medida que nós vamos adorando, à medida que nós vamos ouvindo louvores, à medida que nós vamos buscando a sua face, à medida que nós vamos lendo a sua palavra, à medida que nós vamos conversando, desabafando, orando, chorando. Nós ainda vamos chorar muito depois que a gente perde um ente querido. Mas mesmo em meio às lágrimas, como eu dizia no início, é preciso prosseguir. A vida ainda está aí, né? Nós precisamos ainda continuar até o Senhor vir nos buscar. Então ele se levanta, troca de vestes e prossegue e vai adorar ao Senhor. E eu imagino quão grandes experiências Davi não teve ali no templo ao adorar ao Senhor em meio àquele luto daquele inocente filho que morre em consequência do seu pecado, né? E a gente vê a confiança de Davi, né? E quando os seus servos perguntam, mas por que tu agora, depois que enquanto o menino era vivo, tu estavas aí no chão, né? Tu estavas sem comer, agora que o menino morre, tu voltas e troca de vestes e vai comer, né? E aí Davi diz, o menino não voltará mais a mim, mas eu irei a ele. Nos comunicando que realmente quem morre, a criança não voltaria mais, mas ele encontraria a criança, porque quando ele morresse, ele iria para onde a criança está, né? Que é no céu, né? Então, nós devemos ter esse discernimento, que quando aqueles nossos entes queridos que morrem, realmente não voltarão mais a nós, mas nós iremos a eles. Quando nós partirmos para a eternidade, nos encontraremos, né? Nos encontraremos. Então, meus irmãos, que nós possamos estar assim considerando esta palavra, né? Estes ensinamentos profundos que este texto nos mostra, né? O momento de luto que Davi passou, que eu escolhi, o Senhor me tocou para falar especificamente desse texto, em face dos momentos que nossos irmãos estão passando, meus irmãos estão passando de luto, né? De tristeza, de dor. Para que nós pudéssemos estar adorando, né? Mas temos a esperança. Tem de bom ânimo, como o Senhor nos diz, porque eu venci o mundo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, cada vez mais, Ele pode sim. Que nós possamos, através dessa palavra, nos reerguer no meio do nosso sofrimento, das nossas dores, sabendo que elas não desaparecerão da noite para o dia, nós ainda vamos sofrer. E, ao sofrer, meus irmãos, nós não devemos ser entendidos ou mal compreendidos como falta de fé, não é isso. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e se sintam confortados em saber que até Jesus chorou, né, na morte de Lázaro. Então não se sintam constrangidos pelo sofrimento, talvez até alguém possa chegar para vocês e dizer assim, não chore mais, né? Que é isso? Onde está a sua fé? Não se trata de falta de fé, meus irmãos. Quando estamos enlutados, iremos sofrer ainda por alguns dias, por alguns meses, e talvez até por alguns anos, mas tendo a atitude de se levantar do sofrimento. Porque dentro de nós, a dor ainda está lá, mas o Senhor vai tratando, dia após dia. Então, se tiver que chorar, chore. Se tiver que se entristecer, que se entristeça, mas sem sucumbir ao sofrimento, né? Lembrando do que o Senhor disse em João 16:33, tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então confiemos nessa palavra verdadeira, confiemos no Senhor, né? Nos fortaleçamos mutuamente, né? Eu louvo ao Senhor por estes momentos onde não estamos podendo congregar, mas temos este canal, né, para estarmos levando a palavra aos irmãos.
Tenho louvado ao Senhor pela equipe de mídia, né, que tem sido um grande instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos ajude a confiar, nos dê ânimo, nos ajude a perseverar nestes tempos difíceis, nestes tempos onde eu imagino, meus irmãos, que o arrebatamento está bem próximo. Que Deus em Cristo vos abençoe, recebam o meu abraço, minha palavra de conforto e saibam que todos os dias eu coloco cada um diante do Senhor em minhas orações. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.